Boa noite, o pessoal está entrando. Olá, Oi, tudo bom? tudo bom? Tudo. Tudo bem. Você estava em outras lives? Estava assistindo, na realidade. Ah, tá. Estava ouvindo dois filósofos falando sobre neoliberalismo, bem interessante, dentro de um ciclo que eu estou organizando, estou fazendo a Ah, curadoria, numa página chamada Vozes de Expressão, para marcar o lançamento desse meu último livro sobre o Bolsonaro, o mito e o sintoma. sim, sim. Eu vou pedir para você falar sobre seus livros. Tá? Quando você São quiser. vários, né? Deixa eu dar aqui boa noite para as pessoas que estão entrando. Então, a gente está aqui com o Dr. Rubens Mazara, que é uma pessoa muito querida, juiz de direito, professor, doutor, autor de vários livros. Eu considero, acho que um dos maiores pensadores da atualidade. E é uma honra. Será que você é minha amiga, Camila? Logo, os teus ouvintes têm que fazer um desconto tremendo de tudo que você fala. Eu Você é sou sua totalmente amiga, parcial. e por isso eu sei do que eu estou dizendo. É impressionante, né? Toda a obra, a literatura, as suas reflexões em torno do Brasil, em torno da política, da sociedade, das relações humanas. Então, assim, é uma honra que a gente poder estar conversando. E dentro desse tema, né, que eu combinei para a gente estar falando, a gente deixa aberto, né, outros assuntos afins, e que é sobre a dignidade, né? A dignidade humana na vida, na morte. Eu estava aqui pesquisando, né, para poder falar com o juiz. E a dignidade da pessoa humana, ela é assegurada pelo Estado, né? Ou ela deveria ser assegurada pelo Estado desde do nascimento até a morte. Isso está aí em artigos, né? Ou seja, todos nós, todo ser humano são iguais perante a lei, todos temos direitos à saúde e a tantas outras coisas, né? Assegurados por isso, pela Constituição Federal, enfim, mas na prática, no dia a dia das nossas vidas, a gente trabalha serviço público, na saúde pública, sempre enfrentou e vem enfrentando cada vez mais novos desafios, né? No que diz respeito à garantia dos direitos humanos, né? Eu peguei uma citação sua, me perdoe se tiver alguma coisa faltando, que você diz assim, isso para a gente poder aí esquentar nosso debate. A racionalidade neoliberal estabeleceu modos de ver e atuar no mundo que transformam tudo e todos em objetos negociáveis e até descartáveis. Existe, né, permeando tudo isso, um desejo pelo autoritarismo. A gente vive em termos macros, né, práticas de poder, né, e essas práticas, elas atravessam também o sistema de saúde, as políticas sociais, né? Então, assim, eu acho que tem muitos assuntos que a gente precisa estar se aprofundando, assim, estar debatendo mais, né? E acho que coletivamente, socialmente, não só
nos nossos grupos e nichos, né? E você fala bastante da questão do avesso da democracia, né? Nós não estamos mais num Estado democrático de direito, mas pós-democrático. E gostaria que você explicasse e explanasse para a gente, né? Todo esse seu conhecimento e seus pensamentos em torno dessa questão. Bem, são várias questões que você coloca, Camila. O que é dignidade, o que é dignidade humana, dignidade entendida como aquela qualidade da vida que vale a pena ser vivida. Dignidade é uma palavra polissêmica, é um valor, é um princípio. E, antes de tudo, não podemos pensar em dignidade sem pensar a ideia da centralidade do humano. O homem, ele não é um meio para nada, ele é sempre um fim. Desde Kant, a ideia de dignidade da pessoa humana está ligada a isso. A possibilidade do homem ser instrumentalizado para qualquer fim. Infelizmente, a racionalidade neoliberal, esse modo de ver e atuar no mundo que se torna hegemônico a partir da década de 80 do século passado, inviabiliza a própria ideia de dignidade humana, na medida que transforma tudo em mercadoria. Ou seja, se você tem valor de uso, você pode ser negociado. Se você não tem valor de uso, inclusive as pessoas que, não, na visão dos detentores do poder econômico, não têm valor de uso, elas são automaticamente descartadas. Formam aquilo que eu tenho chamado de população indesejável, que é objeto de políticas de extermínio e políticas do Estado penal, do Estado voltado à neutralização dessas pessoas. Então, a racionalidade neoliberal ela vai produzir mudanças no campo do Estado. O Estado se torna um instrumento voltado à satisfação dos interesses dos detentores do poder econômico, vai produzir mudanças no campo da sociedade, se instaura uma espécie de sociedade sem lei, uma sociedade que vale tudo na busca por lucro ou por vantagens pessoais, e também mudanças naquilo que se convencionou chamar de economia psíquica, dando espaço ao surgimento de atitudes, de atividades que são tipicamente psicóticas ou perversas. Qual seria a principal diferença entre essa atitude psicótica e essa atitude perversa? No perverso, a pessoa reconhece a existência de limites, mas goza ao violar esses limites. Já a atitude tipicamente psicótica, o limite sequer é percebido enquanto tal. Ele parte ao ato diretamente. Então, tudo isso pode ser enquadrado como uma consequência neoliberal, uma consequência do neoliberalismo entendido como nova racionalidade hegemônica. No campo do Estado, para falar um pouquinho, então, do Estado pós-democrático. Se o Estado democrático de direito, o Estado do bem-estar social, eles se caracterizavam pela existência de limites rígidos ao exercício do poder, hoje, esses limites desaparecem, os limites éticos, os limites constitucionais, os limites jurídicos. Tudo aquilo que representava um limite externo ao exercício do poder desaparece. E o que nós temos é um Estado sem limite ao exercício do poder. O Estado que se caracteriza, do ponto de vista normativo, por esse novo registro, que é o registro da ilimitação. Então, nós temos um Estado voltado à satisfação dos interesses do mercado, dos interesses que são os interesses dos detentores do poder econômico. E quando eu falo detentores do poder econômico, eu não estou falando do cara remediado, que se acha elite no Brasil. Estou falando daqueles que o Chomsky chama de super ricos, daqueles que importam e para os quais esse Estado está a serviço. Então, eu queria frisar isso nesse nosso bate-papo inicial. O Estado neoliberal, esse Estado pós-democrático, um Estado que não respeita limites, porque vê esses limites, inclusive os direitos fundamentais, como obstáculos à eficiência do próprio Estado, do mercado,
esse Estado pós-democrático, ele é um Estado forte, não é um Estado fraco, como queriam os liberais clássicos. É um Estado forte porque é preciso ser forte para ajudar ao mercado, para ajudar o banco, para prestar auxílio, inclusive financeiro, e, sobretudo, para controlar a camada da população que não interessa. Quem são esses? São, primeiro, os pobres, porque não dispõem de poder de consumo, e hoje sequer servem de mão de obra, a partir da medida que essas pessoas se tornaram desnecessárias com a revolução tecnológica, com a terceira revolução tecnológica. E, além dos pobres, os inimigos políticos desse projeto de poder. Esses também recebem a etiqueta de indesejáveis e devem ser neutralizados. E são neutralizados pelo Estado. São neutralizados por um Estado cada vez mais genocida. E a maneira como está tratando o Covid é uma prova disso. Por um Estado cada vez mais genocida e por um Estado que faz do Poder Judiciário e da polícia instrumentos de neutralização desses indesejáveis. Eu tentei fazer aqui um super resumão, espero que não tenha ficado muito sem sentido a minha fala. Não, está totalmente com sentido, né? E assim eu pego nas suas falas, trazendo muito para a realidade assim, do que eu vivo e do que eu também venho refletindo bastante, né? Acerca da vida, da morte. Acho que um outro grupo minoritário aí é o grupo dos doentes, né? Os pobres adoecidos. E a gente está vendo aí, com essa pandemia, essas novas e velhas questões que vieram à tona, né? E eu me preocupo, assim, não sei, acho que o som não está muito bom, algumas pessoas estão se queixando, mas não vou mexer muito aqui para não cair. Então, a gente está falando sobre questões, eu acho muito importante, assim, você trazer, né, esse assunto do neoliberalismo, porque a gente está muito carente de entender o nosso sistema sociopolítico e econômico, né? É uma leitura que eu faço, né? Do cenário, né? A gente fica assim, muito alienado dessas informações, e ao passo que a gente que está aí enquanto cidadão, enquanto profissional, enquanto usuário, né, dos serviços aí do sistema, a gente fica muito perdido e não questionando, não refletindo que os atravessamentos que tudo isso vão causar, né, os efeitos disso nas nossas vidas cotidianas. Né? Então, quando a gente pensa aí nessa política de extermínio, no campo da saúde, né, a gente vai falar aí de uma... sempre tive isso na minha cabeça, né? Existe uma biopolítica da espécie humana, né? Foucault já trouxe isso para a gente pensar. Tem pessoas que são indesejáveis para o sistema porque elas são consideradas incapazes, não produzem, causam gastos, né? Dão gastos aí para esse sistema, então fazem parte disso. E aí né, a gente passa por essa pandemia mundial e vai vendo ali, né, nas instituições, né, os serviços de saúde, eles trazem muito isso, né? Essas questões todas, né, sociais, econômicas e políticas, e relacionadas, sobretudo, aos direitos humanos, à dignidade, né? Porque a dignidade a gente também, além dos conceitos filosóficos e jurídicos, a gente também pensa muito isso enquanto plano de cuidado, né? Plano de cuidado integral ao ser humano,
né, de cuidado de vida, no cuidado de fim de vida, e estamos vivendo, né, essas mortes que a gente sente a total banalização, né, de falar sobre esses assuntos, e isso já acontecia, né, porque assim, a sociedade, né, no século XIX, século XX, ela foi apartando a morte da vida cotidiana. E por que eu gosto de trazer esse assunto à baila? Porque a morte faz parte da vida, né? Então, aqueles que não vivem com as suas dignidades garantidas mínimas, eles também não morrem de forma digna. E isso gera muito sofrimento, né? Então, assim, a gente vive numa cultura de muitos silenciamentos, de muita falta de informação, enfim, né, de negacionismos. Então, assim, são questões que me acometem, né? E eu acho muito importante a gente entender, né? E começar a pensar mais sobre isso, né? Porque eu tenho discutido com alguns colegas, Rubens, assim, dentro do campo da saúde, né? A gente, dentro de uma proposta assim, de humanização, a gente tem os cuidados paliativos, né? E essas ações que elas pensam a dignidade da vida, né, o resgate dessas dignidades, não é visto, né? Eu, particularmente, eu acho que, sim, é muito importante a questão das leis, né, das políticas públicas, das diretrizes, das resoluções, mas eu percebo que tudo aquilo que poderia garantir, né, uma dignidade no cuidado, por exemplo, ela não existe enquanto lei, ela não existe enquanto política pública, né? E as pessoas estão, assim, de certa forma, estigmatizando muito essa questão quando entra a parte das leis. Então, eu tenho discutido muito com os colegas, né? Porque eu venho percebendo, né, que dentro dessa política de cuidado, né, são projetos, são diretrizes, mas elas não são ali, são norteadoras, mas não são um dever. Não que isso tenha que vir como uma pressão, uma obrigação, porque eu acho que não é por aí. Mas aí quando a gente vai discutir como é que a gente vai garantir o direito, como é que essas políticas, as pessoas tendem a achar que esse tipo de discussão é judicializar a vida. Né? Então, assim, eu acho que a gente está assim, precisando entender melhor, né, a importância das leis, quando que a gente precisa delas, como você falou, né, a questão do limite, existem as leis humanas, né, as leis jurídicas, elas não existem à toa, né? Elas são mediadoras. Seria mais ou menos isso. Não, legal. E, não, fala, por favor. Pode... Não, eu não quis interromper. E as pessoas, eu gosto muito de falar, né? Embora eu não entenda tanto, mas eu acho que é um objetivo meu entender mais, porque
as pessoas acabam achando que é isso. Não, não é você falar de lei, você falar de... pensam logo nessa judicialização dos atos cotidianos, que às vezes, pela falta dessa garantia desses direitos, a justiça, por exemplo, ela acaba tendo que vindo de uma maneira a judicializar as ações, por exemplo, dentro do campo da saúde. Né? Eu vejo, por exemplo, crianças que nascem com deficiências e ficam anos no hospital, um exemplo, até que se consiga um home care, né? Para poder ir para casa, não ter que morar num hospital e às vezes morrer no hospital. E deveria ser garantia, né, do Estado, do sistema público de saúde, promover isso. E as pessoas acabam tendo que recorrer à justiça para conseguir, né? E aí vem uma grande confusão em relação ao que é justiça, o que são as leis, o que são os direitos. Será que a justiça vem para ajudar, para mediar, ou ela vem apenas para criminalizar, ou judicializar aí condutas, né? E ações? Tá. Você falou uma série de coisas com as quais eu tendo a concordar com quase tudo. De fato, essa maneira hoje hegemônica de pensar e agir, e atuar no mundo concreto, adoece. Sim. É inegável. Então, o neoliberalismo produz danos severos à saúde. Primeiro, porque desmantela todo um serviço de assistência e proteção no campo da saúde, querendo deslocar algumas funções que o Estado deveria exercer para o particular lucrar. E saúde não combina com lucro. Se o objetivo racional dessa maneira de pensar neoliberal é sempre lucro ou vantagens pessoais, isso é incompatível com um tratamento digno no campo do direito à saúde do cidadão, do indivíduo. Primeira questão. Segunda, porque além de desmantelar o sistema de assistência e atenção e saúde do indivíduo, dos indivíduos, dos cidadãos, há também um problema seríssimo. Por quê? Porque essa pressão por eficiência, que é tipicamente neoliberal, gera uma série de doenças. Aumenta o número de depressões, burnout, dentre outras. Suicídio, tentativas de suicídio. A frustração que o indivíduo recai a partir de uma crença de que bastaria uma meritocracia para que ele subisse na vida, para que ele conquistasse bens materiais, para que ele fosse feliz, e isso não se dá nunca, gera uma frustração absurda que muitas vezes leva ao suicídio. Sim. Nós temos também a questão da paranoia, que também é tipicamente neoliberal. Nós somos levados cada vez mais a agir a partir de certezas, ainda que delirantes, em detrimento da verdade, em detrimento de valores da própria civilização. Então, é uma série de danos que são causados por essa racionalidade hegemônica. Uma segunda questão é que o neoliberalismo é também, tipicamente, uma necropolítica. Uma política de gestão da morte de pessoas que são vistas a partir de cálculos de interesse visando o lucro. Não por acaso o Brasil se colocou em oposição à saúde e à economia, quando na realidade qualquer visão séria de economia supõe a saúde também. Né? Sim. Então, no Brasil se fez essa falsa dicotomia entre economia e saúde, como se a ideia de saúde não fosse inerente à ideia de uma economia tratada com seriedade, não esvaziada no sentido neoliberal mais vulgar, porque nem Hayek e Mises adotariam o tipo de discurso que se adotou no Brasil.
Outra questão, já trazendo o ponto de vista das leis que você menciona, é que existe uma diferença ontológica entre o texto da lei e a norma que é produzida pelo intérprete. Nesse sentido, muitas vezes, leis tendencialmente democráticas são esvaziadas de sentido a partir da tradição autoritária em que o intérprete está inserido, ou a partir da racionalidade neoliberal que condiciona a aplicação da lei a partir de cálculos de interesse visando o lucro, ou preocupado com os interesses dos detentores do poder econômico. Então, há um esvaziamento, muitas vezes, da lei como um instrumento democrático, e essa lei é transformada ou é esvaziada de sentido por intérpretes autoritários, intérpretes lançados numa tradição que, por exemplo, acreditam no uso da força em detrimento do conhecimento, da pesquisa, da ciência, ou de outras formas alternativas e não violentas de solução de conflitos. Aí você fala do poder judiciário, que funciona como o Garapon, Antoine Garapon, falava, um guardião das promessas descumpridas. Dentro do Estado democrático de direito, essa é a função do Poder Judiciário. A função de assegurar e concretizar direitos fundamentais. Direitos que estão sendo descumpridos por terceiros e pelo próprio Estado. Por isso, um Estado juiz diferente do Estado administração, diferente do Estado legislador. Um Estado juiz que pudesse também constranger democraticamente o Estado administrador, o Estado poder executivo, o Estado poder legislativo, sempre que o poder legislativo e o poder executivo descumprissem os mandamentos constitucionais, as regras do jogo democrático, os direitos e garantias fundamentais, que funcionariam, inclusive, como trunfos contra a maioria de ocasião. O que quer dizer isso? Para fazer prevalecer o direito de João, mesmo que a maioria da população, muitas vezes forjada na desinformação produzida pelos meios de comunicação de massa, então, mesmo que a maioria da população não quisesse que o direito fundamental de João fosse respeitado, o Poder Judiciário, de maneira contra-majoritária, deveria fazer com que esse direito fosse fundamentado. Sim. Precisado. Então, esse é o Poder Judiciário dentro da lógica do Estado democrático de direito. Só que, como eu falei, a racionalidade neoliberal produz uma mudança na atuação, no funcionamento também do Poder Judiciário. O Poder Judiciário passa a ter, basicamente, duas funções esperadas pelo mercado. Primeiro, homologar os interesses desse mesmo mercado. Fazer prevalecer os interesses dos detentores do poder econômico. E segundo, controlar os indesejáveis. Então, a esperança democrática depositada no Poder Judiciário muitas vezes é frustrada. Muitas vezes é frustrada com requintes de crueldade. O juiz dá uma autorização, uma internação, por exemplo, no dia seguinte o presidente do tribunal, monocraticamente, caça essa decisão, fazendo com que aquela pessoa perca a possibilidade de ver um direito humano, um direito fundamental reconhecido pelo Estado. E essas decisões de cassação normalmente se baseiam pura e exclusivamente em cálculos de interesse a partir dessa visão empobrecida da economia. A partir dessa visão que resume tudo a uma busca por lucro, a uma busca pela satisfação de interesses pessoais. Então, essa fé que se deposita muitas vezes nas leis, ela é frustrada por um óbvio hermenêutico, a partir da tradição autoritária e da racionalidade neoliberal que condicionam a aplicação do direito, que condicionam a produção da norma para o caso concreto, e também é frustrada, muitas vezes, por cálculos econômicos. Uma visão economicista pobre, empobrecida, que reduz tudo a cálculos matemáticos. Como se a vida, a dignidade, pudesse ser reduzida a um cálculo de interesse. Aquilo que caracteriza o homo economicus. Então, a partir do que você falou, era isso que eu tinha para comentar aqui.
Uhum. É, é impressionante porque assim, faz a gente pensar em tantas coisas, né? E algumas pessoas estavam perguntando e eu também estava aqui pensando quando você trouxe essa questão de uma estrutura de poder, né? Ou psicótica, paranoica, perversa, né? É, que tem aí as suas verdades absolutas, né? A negação, o negacionismo da existência do outro e das diferenças, né? E uma população com suas ignorâncias ou com um baixo nível de reflexão, né? E de buscar também entender algumas coisas e acabam repetindo os padrões ou então naturalizando ou se calando, né? Então, assim, o que vem me afetando muito ultimamente são os silenciamentos, né, das pessoas se recusando ou recuando de fala, de espaços de fala, de enfrentamento, de empoderamento, de posicionamentos, né? E eu fico pensando, né? Nós estamos num sistema, num regime democrático, né? Uma democracia não é um liberalismo, né? E às vezes os cidadãos comuns confundem muito isso, né? Que democracia cada um faz o que quer, Não, né? Não tem ordem, não tem regras, né? E não é isso, né? Depois você poderia explicar melhor para a gente, né? Assim, o que é uma democracia real, né? E onde que entra dentro da democracia os limites, as regras, as leis, os direitos, né? Embora existam hierarquias, existam classes, mas existe sim a lei, né? Um sistema mais liberalista, né? Um laissez-faire, né? Aí deixa-se fazer e aí vai alguém lá e diz, esse é o certo, e aí as pessoas vão lá e reproduzem o que o sujeito está dizendo que é o correto, mas também delega nas mãos de todos, né? Cada um se vira, cada um conta da sua vida, e as coisas vão indo, né? Ou não vão indo. E, por outro lado, eu acho que as lacunas, né, que isso está gerando nas nossas vidas, né, como você disse, no próprio sistema judiciário, os gaps, justamente, eles acabam favorecendo, né, eu não sei se meu pensamento está correto, mas a entrada de posturas totalitárias, fascistas, né, essa ânsia que se está pela volta, né, do militarismo. Então, esses enfraquecimentos, né, que acabam gerando realmente em torno da questão da lei. Então, a lei precisa ser dita. a lei em vários sentidos, não, Camila? A lei com L maiúsculo e a lei com Sim. L minúsculo. Porque o que muita gente confunde, e alguns acham até contraditório, é que a democracia exige limites. Os limites são condições de possibilidade da vida democrática. A ilimitação, ela leva à barbárie. O vale tudo leva à barbárie. E a ilimitação capitalista, a busca por uma acumulação de capital ilimitado, leva ao extermínio a partir do fato concreto de que a Terra é limitada, os recursos são limitados. E está aí a crise climática para confirmar o que a gente está dizendo.
Se nós Sim, seguirmos essa lógica da ilimitação na busca por lucro, por maiores lucros, pela acumulação do capital, é o fim. É o fim do mundo, é o extermínio. É o extermínio da vida. Nós vamos ter o fim do capitalismo não pela adoção de um modelo melhor, mais humano ou mais racional. Nós vamos ter o fim do capitalismo em razão do fim da vida humana, em razão sim, do nosso fim, do nosso extermínio. Isso tem que ficar muito claro. E a racionalidade neoliberal, o neoliberalismo, trabalha com esse marco normativo da ilimitação. Por isso, a democracia ela é considerada incompatível com o neoliberalismo. O que é a democracia? Inicialmente, a democracia era basicamente soberania popular. Um governo do povo, e não era de qualquer povo, era do povo dos mais humildes. A ideia, o significante de democracia, ele surge ligado à ideia dos mais humildes, da maioria. Então, era um governo marcado pela soberania popular, ou seja, o governo do povo e para o povo. Ao longo da história, outros elementos foram segregando a esse conceito de democracia, como, por exemplo, a concretização dos direitos e garantias fundamentais. Alguns, como Luigi Ferraioli, vão falar em democracia substancial, democracia material, ou ainda democracia constitucional, para dar conta dessa soberania popular somada à necessidade do Estado concretizar os direitos e garantias da população. E o que nós temos hoje? Nós não temos mais soberania popular, sim. Não é um governo do povo para o povo, é um governo de representantes das grandes corporações econômicas para as grandes corporações econômicas. E quando há uma separação entre poder político e poder econômico, porque na pós-democracia, poder político e poder econômico voltam a se identificar, voltam a se aproximar de uma maneira verdadeiramente pornográfica, e quando há uma separação do poder político com o poder econômico, a vontade popular retratada no voto não é respeitada. E nós temos golpes, ou golpes militares, golpes rígidos, ou golpes brancos, golpes disfarçados de procedimentos legais. Sim. Então, a soberania popular na pós-democracia não é respeitada e os direitos e garantias fundamentais, que na democracia são trunfos democráticos, são trunfos até contra a maioria, são obstáculos contra a opressão, na pós-democracia, os direitos e garantias fundamentais, eles passam a ser percebidos como obstáculos ao lucro. Eles passam a ser percebidos como obstáculos ao mercado, como obstáculos. Já a pessoa tem que pagar direitos trabalhistas, isso diminui a margem de lucro. Então, os direitos e garantias fundamentais são afastados como obstáculos, são vistos como algo ruim. Isso é genial, se vocês pararem para pensar de uma maneira um tanto quanto perversa. Isso é genial no funcionamento da racionalidade neoliberal. Para pensar, Camila. O egoísmo foi transformado em virtude a partir da racionalidade neoliberal, enquanto a solidariedade, a fraternidade são vistos como fraquezas. São vistos como fraquezas. O cara que é solidário, o cara que é fraterno, ele é visto como bobo. Olha, tá dando bobeira. Ah, olha só, ele está perdendo dinheiro. Ah, ele está seguindo a lei direitinho. Ele é bobo, ele é fraco. Ele recebe uma etiqueta, né, de fraco. Então, a solidariedade passa a ser vista como uma fraqueza. Acaba a própria solidariedade de classe. Você passa a ver o outro como um concorrente. E aí é uma das características principais da racionalidade neoliberal. Cada um se vê como empresário de si, se vê como empresa, e vê o outro não como um companheiro, como um camarada, alguém que passa pelas mesmas dificuldades que você e que poderia ser um aliado na luta pela transformação da sociedade. Essa pessoa, subjetivada pelo neoliberalismo, passa a ver o outro como um concorrente, como alguém que deve ser vencido, quando não eliminado. Da lógica da concorrência até a lógica do inimigo é um pulo. Então, é o concorrente que deve ser eliminado ou
o inimigo que deve ser destruído, que deve ser exterminado, que deve ser neutralizado. E aí nós temos o quê? O caos em que nós estamos lançados. Nós temos o quê? Nós temos esse Brasil, não é um problema só brasileiro, mas no Brasil é um problema mais Sim. sério, porque aqui nós não chegamos a construir uma cultura verdadeiramente democrática que Democrático. representasse algum tipo de obstáculo a essa maneira de pensar e atuar. Aqui nós vivíamos naquilo que o Boaventura chamava de democracia de baixa intensidade. Essa transição da democracia de baixa intensidade para a pós-democracia, ela se deu sem traumas. Até porque, para grande parcela da população, direitos e garantias fundamentais sempre foram promessas descumpridas pelos governantes. Basta pensar nas favelas. Basta pensar que crianças são mortas, uniformizadas, indo para a escola com tiros de fuzil disparados por agentes estatais. Basta pensar que o cara está trabalhando com uma furadeira, o policial confunde a furadeira com uma arma e mata o indivíduo que está trabalhando na sua casa, na laje da sua casa. Então, dessa democracia de baixa intensidade, no qual ainda se falava em valores democráticos, mas que para grande parcela da população não passava de discurso, hoje nós passamos para a pós-democracia, em que não há sequer a necessidade de se fingir que estamos numa democracia, de se argumentar a partir de valores, princípios e regras democráticas. Então, o nosso quadro é realmente desesperador. Nós precisamos o quê? Mudar essa racionalidade. Mudar a racionalidade que gera um imaginário autoritário, que gera, isso é um assunto que você domina bem no campo de psicanálise, que gera esse processo de dessimbolização, no qual a linguagem é empobrecida, no qual os limites perdem força, no qual a lei simbólica é substituída pela lei imaginária, pelo que está na cabeça de cada um, pelo que cada um considera como justo, pelo que cada um considera como legítimo. E o que está na cabeça de cada um, a partir da racionalidade neoliberal, é puramente cálculo de interesse. É puramente a busca por lucro, a busca por vantagens pessoais. E aí, como você falou, né, a gente torna tudo mais competitivo, né? O mercado competitivo quando a gente está pensando na cooperação. Desaparece o espaço do comum. O que é saúde pública se não um grande espaço do comum voltado à dignidade da pessoa humana? O comum é demonizado. O que é público, o que é comum, o que é de todos é demonizado. O que é o comum? O comum é aquilo que não só é de todos, como também é responsabilidade de cada um. Cada um de nós é responsável pela instituição do comum. É responsável pelo espaço, é responsável pelos valores. O que no plano normativo é o comum? São os direitos humanos. Os direitos e garantias fundamentais são a dimensão normativa do comum. Mas tudo aquilo que é da esfera do comum passou a ser demonizado. O comum é o espaço do inegociável. Nós temos que restabelecer isso. Existem coisas como a saúde que é inegociável. Não tem espaço para ficar pensando se vai dar lucro ou não. É inegociável. Educação é inegociável. Informação de qualidade é inegociável. A verdade é inegociável. A liberdade é inegociável. Nós temos que restabelecer esse espaço do comum. Da equidade, né? Que a gente falava muito dos direitos iguais, né? Do igualitário, mas essa equidade. As pessoas todos têm seus direitos e respeitando as diferenças. Sim. Toda diferença que não pode ser transformada em lucro, porque a diferença que pode ser transformada em lucro, o neoliberalismo incorpora. Mas aquela diferença que não pode ser transformada em lucro, que reduz a margem de lucro, também é demonizada. Por isso, a identidade entre o neofascismo e o neoliberalismo. Ou a existência de um novo neoliberalismo que também é ultra-autoritário, ao contrário do neoliberalismo clássico. Basta pensar, por exemplo, no neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso para o neoliberalismo de Bolsonaro. São diferentes. Porque nessa nova fase do neoliberalismo, a própria ideia de democracia, de respeitar limites mínimos de racionalidade, ela se tornou um obstáculo ao lucro.
o obstáculo ao processo de desmonte do Estado. Então, nós temos que ficar atentos para isso. Há uma plasticidade no neoliberalismo, ele se adapta a diferentes contextos, a diferentes contextos e a diferentes ideologias. Logo, o que nós temos hoje é um neoliberalismo ultra-autoritário, que não é um fenômeno só brasileiro. Nós temos o Duterte, nós temos o Trump, nós temos várias figuras que são essas figuras fortes, né, que vem substituir o pai ausente, essas figuras fortes, a figura da autoridade, né, a força em detrimento do conhecimento, do anti-intelectualismo, né, de resposta de força para resolver os mais variados problemas sociais. Então, nós temos essas figuras, mas que são, no fundo, neoliberais. Estão ali fazendo com que o Estado esteja a serviço de pouquíssimos, que o Estado esteja a serviço de super ricos. No caso do Brasil, de super ricos estrangeiros. Né? O Estado brasileiro esteja a serviço do grande capital internacional. E você lembrou, me retomou, né? Assim, a política anteriormente, né, de ser para o povo, né, governar para o povo e com o povo, isso tem uma lógica, né? Porque assim, essa nova lógica que é de acabar com o povo, do popular, né, de exterminar, como se esse outro grupo que ficaria, supostamente, ele fosse se sustentar sem essa outra minoria que seria exterminada. E não é isso, ninguém vai sobreviver nesse campo, porque a gente está dentro de um sistema. Não há preocupação com isso, não passa pela cabeça daquele que está exclusivamente preocupado com o lucro do aqui e agora. Sim. Isso é a questão. Ele não pensa no filho, ele não pensa no neto, ele não pensa no planeta que ele vai deixar. A preocupação no planeta. Aqui e agora. Isso fica fácil na medida em que há uma espécie de despersonificação, na medida em que se calcula em termos de empresa. O próprio indivíduo se considera uma empresa, mas ele trabalha. O que a empresa vai lucrar? Né? A empresa que tende ao infinito, que tende à imortalidade, que não retorna ao inanimado, como nós. E aí a gente fica perdido, né, desse grande caos que se institui. E eu fiquei pensando na questão do impeachment, né, dos impeachments que a gente sofreu, e a população, de um modo geral, acolheu muito isso, né, na ideia de que seria o melhor para o povo. Né? Então, assim, um país onde isso acontece, né, e as pessoas achando que isso vai trazer benefícios para a inclusão, para direitos, e quando não é por aí, né? Sim. Aliás, historicamente, o mal sempre é produzido com um discurso bonitinho. Sim. Ele nunca se reconhece enquanto mal. Né? Ele é sempre produzido com discurso para melhorar. É a voz das ruas que ele está querendo. E a voz das ruas é incompatível com a democracia. A voz das ruas justificava, por exemplo, o fenômeno nazista. A voz das ruas era verbalizada por Hitler. Esse era o discurso. Então, contra a voz das ruas, não existia qualquer limite, nem a Constituição. Hitler era o intérprete da voz das ruas. Alguns juízes hoje dizem: temos que afastar a lei, temos que afastar a Constituição nesse caso, porque temos que ouvir a voz das ruas. Só que o que é a voz das ruas para essas pessoas? É o que ele acredita que é o justo. É o que ele acredita que é a voz das ruas. E muitas vezes não passa da voz publicada pelos meios de comunicação de massa, que, no duro, não passam de empresas que atendem a determinados interesses econômicos. Mas isso não conduzido, tanto o mal banal, tanto a banalidade do mal, que seria a análise,
quanto o mal radical, sempre que o mal é produzido, ele é produzido disfarçado. É sempre para o bem de uns ou até da maioria. O discurso é sempre esse. Vamos afastar a lei, vamos afastar os limites democráticos em nome de um desejo, em nome da satisfação de interesses legítimos, entre aspas. O plano discursivo é sempre assim. Diga o mal que você quer que eu comente e eu te direi qual foi a desculpa que foi dada para produzir aquele mal. Não podemos ser ingênuos. Às vezes, nós não temos um distanciamento histórico que permita julgar determinado ato como um ato positivo ou negativo. E isso é difícil, porque normalmente, não dos casos do mal radical, mas normalmente os atos têm positividade e negatividade. Sim. Eles podem ser descritos em termos positivos ou descritos em termos negativos. Essa descrição de algo em termos exclusivamente positivos é um mecanismo típico do tratamento dado às mercadorias. As mercadorias são descritas como meras positividades. E muitas vezes ações políticas são vendidas como mercadorias, como meras positividades. Ninguém falou para o povo que estava defendendo o impeachment da Dilma, sem a existência de crime e responsabilidade, que aquilo poderia representar uma ruptura democrática que poderia redundar no governo ultra-autoritário, que aquilo poderia significar um ponto de ruptura a partir do qual se instaurou um vale-tudo na sociedade brasileira. O impeachment foi vendido como uma mercadoria boa para a população. Sim. E aí, máquinas de produção de subjetividade, em especial os grandes meios de comunicação, tiveram um papel seríssimo, têm uma responsabilidade imensa por tudo que nós estamos vivendo desde o golpe. Uhum. E a pergunta que fica, né, assim, e antes de que você possa falar aí dos seus livros, né, dos assuntos, qual a sua visão, Rubens, assim, para o nosso momento, para o nosso futuro? Ainda tem alguma esperança? O que é possível a gente pensar e fazer? Ou a visão é pessimista diante desse caos, né? Eu acho que há um espaço de disputa em todas as áreas, no direito, na economia, na saúde. Sim. Para ser disputado. Acho que é a esperança. Mas acho que isso passa por reafirmar, no campo do direito, por exemplo, os direitos fundamentais como obstáculos intransponíveis ao exercício do poder. No plano da saúde, a inevitabilidade da saúde. Resgatar a importância da verdade, a importância da liberdade. A própria agência estatal, ela está em disputa. Você não tem um todo monolítico. O Poder Judiciário não é um todo monolítico, por exemplo. O Poder Legislativo não é um todo monolítico. Da mesma maneira, o Executivo não é um todo monolítico. Existem forças, existem positividades e negatividades ali o tempo todo em disputa. E nós temos que aproveitar o debate. Né? Conviver com as contradições, com as dualidades. Aprender a conviver com as diferenças. Com as diferenças. Com aquilo que a gente não concorda. Nesse sentido, há possibilidades reais. Até porque a opção, se a gente não mudar o rumo, a opção é o extermínio. Então, não tem muito o que fazer. Né? Sim. E esse estado de coisas vai acabar. A questão é, vai acabar antes da gente ou depois da gente? Ou depois. Essa é a grande questão. A gente vai estar vivo para ver? A humanidade sobreviverá? Essa é uma pergunta. E fundamental isso que você falou, né? Respeitar é o que fica para mim, assim, os direitos fundamentais. Sim. Liberdade, autonomia. Existem coisas que são inegociáveis. É isso. Chama de comum ou não? Existem coisas que são inegociáveis. A verdade é inegociável. A liberdade é inegociável. Né? A liberdade é inegociável. A saúde é inegociável. A educação é inegociável. Nós temos que ter espaço de convívio. E quando eu falo espaço de convívio, eu estou me referindo à política, no sentido mais nobre da palavra.
Sim, Tem que sim, conversar, informar, discutir, debater, aprender com o outro. Nós chegamos hoje nos debates, então isso é tanto a direita quanto a esquerda, chegam no debate cheio de certezas. E essas certezas, por definição, elas não permitem a dúvida, então não permitem o conhecimento. Porque o conhecimento sempre é forjado a partir da dúvida. É sempre forjado a partir da perspectiva de que você não sabe tudo, ou de que você pode estar errado. Eu vivo reformulando minhas opiniões. Eu acho que é um exercício tão bacana. Né? É um exercício democrático até. sim. É, e fala pra gente um pouquinho do seu último livro, Bolsonaro, o Mito e o Sintoma. Eu fiquei muito curiosa. Eu É um ainda não livro. adquiri o meu. Que bom, vai ter sucesso. É um livro sobre a sociedade brasileira, não um livro sobre a figura do presidente, até porque não me interessa a figura do presidente. Por isso, a ideia do Bolsonaro como um significante, não como uma pessoa. Ele é um significante que dá conta de várias coisas presentes na sociedade brasileira. Logo, ele é também um sintoma da sociedade brasileira. Ele é um Sim. significante que dá conta do sexismo, dá conta de uma visão de mundo que vê o outro como ameaça, dá conta de uma visão de mundo que acredita na violência para resolver os problemas, dá conta de uma visão neoliberal da economia como o Estado a serviço do mercado. Por isso, ele é muitas coisas que não necessariamente correspondem ao pensamento do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele é um mito, nesse sentido, daquilo que é dito quando o que eu quero dizer é impossível. Impossível porque está vedado, é impossível porque é insuportável. Ele está na esfera do discurso sobre o impossível que se referia a Lacan. Daquilo que eu digo quando o que é não pode ser dito. Nesse sentido do livro. Eu coloco sempre Uhum. para dar conta de algo que eu não conheço, que eu desconheço, ou de algo que eu não posso falar, por ser insuportável. Então, nesse sentido, é um mito. E é um É um sintoma da mito. sociedade brasileira. As pessoas estão muito preocupadas em derrubar o Bolsonaro e não estão preocupadas em criar uma cultura democrática na sociedade brasileira. Não é desimportante derrubar o Bolsonaro se teremos um novo Bolsonaro depois, ou seja, alguém que É, vai dar conta do sexismo, da homofobia, da violência, do culto à arma, do culto à personalidade. Então, nós temos que pensar em transformar a sociedade. Transformando a sociedade, o sintoma desaparece. Se nós dermos o trato adequado à sociedade, o sintoma desaparece. uhum, uhum. Eu vejo muito isso, né? Assim, a banalização da morte na sociedade ocidental, né? Como um grande sintoma. Porque quando a gente pensar a morte, né? Ela é possível, né, de se fazer uma autopoiese social, a transformação social quando você pensa nisso, né? Não em termos, em termos subjetivos, mas não em termos de números, de contaminações e de falta, né, de se promover a saúde, mas é uma forma da gente estar pensando uma transformação social, né? Porque essa mercadoria, né? Um dia encontra o resto. Se for pensar nos restos, todos nós chegaremos a isso. Então, a gente tem que pensar aí na vida mais digna, né? Numa qualidade maior de vida para todos. Né, onde se possa investir, né, em todas as classes, em todas as pessoas e diferenças, porque todos vamos lucrar com isso. Né, do modo que eu enxergo, e a morte me faz pensar isso, né? Então, é uma forma da gente pensar mais a vida, né? Falo isso porque a gente está vivendo esse momento, né, onde todos nós fomos e nos sentimos ameaçados de alguma forma, né?
com a vida ameaçada. Então, não blindou ninguém, nem os ricos, nem os pobres, nem os políticos, nem os intelectuais, nem os profissionais de saúde, né? Então, estamos, nesse sentido, todos no mesmo barco que é a vida, né? Então, estamos cansados. E a dignidade humana é o mínimo que a gente pode querer. É o mínimo. É o mínimo que a gente possa exigir, uma vida digna de ser vivida, né? Uma vida que vale a pena ser vivida. Sempre partindo desse reconhecimento que você falava da finitude. Né? Sim. É o nosso destino comum. Né? Todos nós viraremos comida de insetos ou cinzas a serem espalhadas por aí. Mas isso não nos impede de querer uma vida digna também para o outro. Para o outro. Para os nossos filhos, os nossos netos, né? Para aquela pessoa que está ali na rua hoje pedindo comida. Sim. Então, nós temos que resgatar essa perspectiva de uma vida compartilhada, de uma vida comum, que diga respeito a todos, em relação à qual cada um de nós é plenamente responsável. É responsável pela construção, pela constituição dessa vida comum, é responsável pelas violações. Nós não podemos dizer que a culpa é do outro. Cada um de nós é responsável por tudo que está aí. Né? E devemos adotar as posturas necessárias para reduzir os danos dessa vida negociada, tipicamente neoliberal. Mas, Camila, é enorme falar com você. Estou indo lá que estou com... Prazer foi meu, foi... Nossa, uma honra, muito esclarecedor. Prazer te ver. Igualmente. Obrigada. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Mandar um beijão para todos. Tchau. Obrigada. Boa noite. Amém.